Bom dia, estamos aqui com mais um Educa Brasil, o nosso encontro com a educação. Voltamos a discutir o ensino de 9 anos. Algumas escolas de Curitiba impetraram um mandado de segurança e obtiveram liminar, que autoriza a matricular os alunos de Jardim 2 no primeiro ano do ensino fundamental. O que isso implica em você que está em casa, que tem um filho nessa idade? Como é que nós vamos resolver isso? Para discutir esse assunto, temos aqui o nosso entrevistado de hoje, o advogado Dr. Luiz César Ismanioto. E o nosso convidado, o professor Orlando Serbena, diretor da pré-escola CECI. Não saia daí. Voltamos já para debater esse assunto que interessa diretamente a você. Até já. Olá, estamos de volta. Voltamos ao assunto ensino de 9 anos. Algumas escolas particulares de Curitiba entraram com um mandado de segurança e obtiveram liminar, autorizando matricular os alunos de Jardim 2, de 5 anos que vão completar 6, no ano que vem, no primeiro ano do ensino fundamental. Para debater esse assunto, temos aqui o Dr. Luiz César Ismanioto, que foi o advogado que impetrou esse mandado de segurança. E o nosso convidado, o professor Orlando Serbena, é diretor da pré-escola CECI. Doutor, por que as escolas, essas escolas, impetraram esse mandato? Qual que é o objetivo dessa discussão toda? Na verdade, eu diria que, de certa forma, elas tomaram uma medida visando até atender a um pleito, a um desejo dos próprios pais que estavam com insistência cobrando que em algum momento os seus filhos iriam ter uma repetição de conteúdo ou uma retenção coletiva. Houve num primeiro momento essa apreensão em relação às crianças que estavam neste ano no Jardim 3, porque pela primeira deliberação do Conselho teriam que no ano que vem iniciar o primeiro ano de 9, não a primeira série de 8, e num segundo momento, quando o Conselho ajustou essa transição para as crianças do atual Jardim 3, ficou a pendência para as crianças do Jardim 2. E aí, ao contrário do que o Conselho deliberou em relação ao Jardim 3, eu diria, criando uma excepcionalidade, para o Jardim 2 eles entenderam que não era o caso, e aí as escolas, eu diria que se sentiram pressionadas e se sentiram na obrigação até de defender o direito das crianças. Na implantação do ensino dos 9 anos, incluiu um ano a mais no ensino fundamental. E a discussão fica sempre, um ano antes, um ano depois. É por isso que tem essa discussão? Sem dúvida, porque no caso concreto do Estado do Paraná, com as deliberações deste ano, não há dúvida de que eles acresceram um ano ao final do ensino fundamental. Diria que criaram um 9º ano ao final dele, porque eles determinaram que a idade de ingresso era exatamente a mesma que já vinha sendo praticada desde sempre, eu diria até no Estado do Paraná. Porém, todos os documentos que justificaram a alteração da legislação, inclusive a exposição de motivos das leis que foram alteradas, todo o discurso é de que, na verdade, se busca uma inclusão da criança e a antecipação do seu ingresso, visando principalmente tirar as crianças da rua e colocá-las na escola um ano antes do que isso vinha acontecendo. Então é uma medida, na verdade, mais voltada para a escola pública, então? Porque a escola particular, os alunos da escola particular já estão no ensino formal, já no Jardim 3, já na educação infantil, seja ela numa escola de educação infantil ou numa escola de ensino fundamental. Então, a confusão está aí? Não tenho muita dúvida que esse foi o fator que gerou toda essa confusão, que ainda, eu diria, não está pacificado, embora exista uma liminar, mas, sem dúvida, o ponto da divergência foi esse. Nas crianças que estavam na rede particular, eu diria que praticamente 100% delas já vinham fazendo educação infantil no Jardim 1, Jardim 2, Jardim 3 e passavam para a primeira série de 8, ao contrário das crianças das escolas públicas. E o objetivo da lei foi fazer com que essa criança da escola pública, assim como já acontecia com as crianças da rede particular, iniciasse antes os seus estudos. Só que no caso do Paraná, da maneira que foi deliberado, como eu disse, para as crianças da rede particular, na verdade, a alteração não implicou a antecipação do ingresso, e sim postergar a saída dela, que ela inegavelmente sairia mais tarde do ensino fundamental, consequentemente do ensino médio e consequentemente da faculdade. Que do ponto de vista pedagógico poderia ser interessante se fosse feito a nível nacional, incluir mais um ano no final, é uma discussão que também caberia.
né? Mas não é essa a ideia. Não seria essa a ideia. Até quero deixar claro que, na condição de diretor de faculdade, eu gostaria de receber os alunos mais maduros do que da maneira que nós os recebemos hoje. Mas não foi essa a ideia, não foi esse o objetivo da alteração legal. O objetivo, como eu disse, sem dúvida, foi fazer a inclusão social das crianças, principalmente da rede pública, para iniciarem mais cedo a sua escolaridade e, consequentemente, terem uma maior permanência, né, e retirando as crianças das ruas e colocando no primeiro ano agora do ensino fundamental de 9. Orlando, você é diretor de uma escola de educação infantil. Sim. Como é que você vê essa confusão feita aí? Como é que os pais percebem isso? Bom, primeiramente, bom dia, doutor Ismaioto, bom dia, Ademar, bom dia, pai e mãe que nos assistem nesse domingo pela manhã. Eu gostaria de entrar comentando já o próprio chamamento desse programa, que, conforme o professor Ademar colocou, este mandato impetrado por essas escolas solicita e que foi inicialmente deferido, que as crianças passem do Jardim 2 e entrem direto no primeiro ano do ensino fundamental de 9 anos. Então, você pode perceber, mãe e pai, que pelo próprio chamamento desse programa, existe um problema que está querendo, na realidade, está querendo se pular uma fase da etapa da criança, passando ela do Jardim 2 para o primeiro ano do ensino fundamental. São coisas muito distintas e que a minha posição inicial é totalmente contrária a esse aspecto, porque a criança deve ser respeitada no seu ritmo de aprendizagem e você pular uma fase, com certeza, posso afirmar que vai prejudicar esta criança. Doutor Ismaioto, o senhor vê essa perda? Como é que o senhor vê isso? Bom, primeiro eu quero esclarecer que eu não sou educador, né? Eu sou educador, mas de educação superior e respeito, evidentemente, a posição do professor Orlando. Mas a leitura que as escolas impetrantes fizeram dos documentos do Ministério da Educação, da qual eu, por dever de ofício, me obriguei também a fazer, toda a orientação do Ministério da Educação é que aquilo que se fazia antes com o nome da série de Jardim 3 na educação infantil é para ser desenvolvido no primeiro ano do ensino fundamental de 9. Então, ouso discordar do professor Orlando no sentido de dizer que não vai se pular uma etapa, está simplesmente se dando uma nova denominação. Por mais que o próprio Conselho Estadual esteja sempre dizendo que não é para repetir conteúdos, se fizer uma comparação, e isso foi feito no mandado de segurança, da orientação para as atividades a serem desenvolvidas no primeiro ano do ensino fundamental de 9, com o que já era orientado para ser desenvolvido na educação infantil, se percebe que há uma identidade inegável entre as atividades do Jardim 3, até então desenvolvido, e o primeiro ano de 9. Em São Paulo, o Conselho Estadual fez uma decisão bem diferente do Estado do Paraná, inclusive permitindo que a educação formal na escola particular seja no Jardim 3 ou na educação infantil, o primeiro ano. Porque o ambiente, inclusive, esperado do primeiro ano seria igual. É por aí mesmo a discussão? Sem dúvida. Tanto é que São Paulo, realmente, como você mesmo comenta, já em 2005, então já esteve vigente neste ano, 2006, essa deliberação de São Paulo, já foi praticada assim, autorizaram que as escolas de educação infantil, que com muita competência já vinham fazendo essa escolaridade, possam desenvolver lá ainda no mesmo ambiente físico da educação infantil, o primeiro ano de 9, e aí elas viriam para as escolas maiores de ensino fundamental para passarem a desenvolver nelas a partir do segundo ano. O primeiro ano era realizado pode ser realizado, na verdade, em São Paulo. Sem dúvida. Deu-se essa liberdade, até porque, claro, existem escolas que são só de educação infantil, outros que são só do ensino fundamental, e escolas que já têm os dois níveis educacionais, né? Já tem um ambiente próprio para cada nível. Pronto. Eu devo discordar do Dr. Ismaioto no sentido de currículo. O Conselho Estadual de Educação, e essa medida não é de hoje, esse anúncio do ensino fundamental de 9 anos, já há tempo que está sendo divulgado para as escolas. Educação infantil é educação infantil, ensino fundamental é ensino fundamental. Não é uma questão de redução da educação infantil, e sim de ampliação do ensino fundamental de 8 para 9 anos. Por conseguinte,
as escolas de ensino fundamental devem readequar seu currículo para absorver essas crianças que vão entrar no ensino de 9 anos, que completam 6 anos a partir de 1º de março. É nesse sentido, doutor Ismanioto. Eu não tenho dúvida que, sem dúvida, o objetivo é ampliar, mas é ampliar antecipando o ingresso. Isso é uma premissa que gerou a alteração legal que me parece incontestável, né? Só que no estado do Paraná isso não iria acontecer, pelo menos não vai acontecer para aquelas que não se beneficiarem da liminar. Desculpa, professor Ademar, só para ficar, não é uma antecipação de ingresso, porque a criança vai entrar no 1º ano com 6 anos completos. Como já fazia. A partir de 1º de março, aquela que completar 6 anos até 1º de março, entra no 1º ano. Você e as escolas de educação infantil veem o seguinte: essa liminar que foi aprovada, a princípio, ela admite que uma criança de 5 anos entre no ensino fundamental de 9 anos. O que, para quem trabalha com as crianças, para você pai, você mãe, que tem a educação como algo muito importante para o seu filho, e que realmente o é, deve se preocupar com essa situação de antecipação de uma fase da criança. Você pular, né, conforme Jardim 2 para a 1ª série, ou essa criança de 5 anos apenas, ingressar já no ensino fundamental, do nosso ponto de vista, não está correto. Bom, como vocês podem ver, o assunto vai dar bastante pano para manga. Nós precisamos fazer um intervalo e voltamos para retomar nesse ponto aí. Mas antes de sair para o intervalo, quero falar para vocês que você que pode ter diariamente informações de educação. Você pode acessar o site www.nota10.com.br. Você tem lá notícias diárias do Paraná e do Brasil, você tem artigos de opinião, agenda de eventos educacionais, notícias de vestibular, venda de livros. Você pode mais, você pode se cadastrar e receber todos os dias no seu e-mail as notícias fresquinhas de educação do estado do Paraná e do Brasil. Não saia daí, voltamos já. Todos somos diferentes, mas um sorriso nos torna iguais. E a Uniodonto está presente por todo o Brasil e na nossa cidade, para fazer você sorrir sempre. Porque todos merecem este direito. E é assim que a Uniodonto trabalha, com um sorriso no rosto para você. Uniodonto Curitiba. Olá, estamos de volta para debater esse assunto. Vocês puderam perceber no primeiro bloco que a coisa esquentou aqui. Nosso entrevistado, o Dr. Luiz Sérgio Ismanioto, foi o advogado que propôs o mandado de segurança pelas escolas para que os alunos do Jardim 2 sejam matriculados no 1º ano. E o professor Orlando é diretor da escola pré-escola CECI, só de educação infantil, né? E a discussão que nós temos aqui é uma discussão jurídica e uma discussão pedagógica. O duro é você que está em casa com o seu filho no meio dessa discussão, não é mesmo? Mas vamos tentar explicar para vocês como é que nós vamos resolver esse nó. Doutor Ismanioto, como é que ficou isso nos outros estados? Porque me parece que cada estado decidiu, até pela legislação brasileira, o estado tem autonomia de deliberar sobre essas questões, e muitos municípios, inclusive, têm essa autonomia, né? Isso, na prática, vai tornar o sistema educacional um samba do crioulo doido, né? Vai ser uma coisa complicada, porque um aluno faz no Rio Grande do Sul, ele vem para cá nadar com a idade errada, diferente do nosso. Como é que está isso no Brasil?
Na verdade, ainda não houve essa convergência, ou esse consenso nacional. Voltando até uma questão que eu acho importante, quando se diz que antecipa o ingresso, é importante dizer que no estado do Paraná as crianças já ingressavam com 6 anos completos até 1º de março na primeira série de 8. E o ponto divergente é exatamente esse. Mudou-se a legislação, acresceu-se 1 ano no ensino fundamental e se manteve a mesma idade de ingresso. E isso é que gerou um desconforto de toda essa discussão. Então, lamentavelmente, no Paraná, já se tinha uma prática educacional, ou felizmente, né, que permitia a criança até de 5 anos, se ela fizesse 6 até 1º de março, entrar na primeira de 8. Então, no particular, acho que não é o caso. Mas em relação aos outros estados, eu acho que é importante o telespectador entender também o seguinte: existem 2 questões relevantes em relação ao ensino fundamental de 9 anos. Existe a questão da obrigatoriedade dele como oferta por parte do Estado, prevista na Constituição Federal. O ensino público e gratuito é um dever do Estado e ele deve fazer isso agora para as crianças que têm a partir de 6 anos de idade. Essa é a oferta obrigatória do Estado. A oferta por parte da rede particular, vamos dizer facultativa, as escolas e as próprias famílias, é que já recebiam tratamento diferenciado e permitiam ingresso antecipado. E isso que se esperava que acontecesse no Paraná e que não aconteceu. Então, o que aconteceu em outros estados? Manteve-se a regra no que se refere à oferta obrigatória, lembrando que essa oferta é obrigatória para o Estado e é também um dever para a família. A família tem a obrigação de matricular as crianças a partir dos 6 anos agora no ensino fundamental de 9. Seja na rede pública ou na privada. Tem a obrigação da família agora. Tem vários dispositivos legais e constitucionais que obrigam os pais, que obrigam a família a cumprir esse dever para com o seu filho. Quer dizer, isso é importante, né? O pai que está, os pais aí, tem agora, até então era opcional, né? Não a partir dos 7 era obrigatório. Era obrigatório. Agora, a partir de 6 é obrigatório. Sem dúvida. E esse foi o grande ganho da lei, né? Tornar obrigatório o ensino fundamental a partir dos 6 anos. Mas isso não deve significar um impedimento para a criança da rede particular também antecipar o ingresso, como antecipava antes no ensino fundamental de 8. Então, dentro disso que os vários estados que já deliberaram, porque é importante também dizer que essa transição por lei ela deve acontecer até 2010. Alguns estados já implantaram em 2005, outros, como o Paraná, estão implantando em 2006 e outros ainda não implantaram. Aqueles que já implantaram, em todos eles, de uma forma ou outra, criaram alternativa permitindo que as crianças da rede particular mantenham o mesmo modus operandi, ou seja, que concluam o ensino fundamental aos 14 anos, que concluam o ensino médio aos 17. Por isso, iniciam o ensino fundamental aos 5 anos. E completam 6 no decorrer do primeiro ano. Ademar. Pois não, Orlando. Com licença, só para complementar sobre o ingresso das crianças com 6 anos, as escolas de educação infantil, realmente, com aquelas crianças que completarem 6 anos até 1º de março, inclusive é o nosso caso, nós não, apesar do pedido das próprias mães, nós não estamos, infelizmente, né, podendo efetuar que essa criança continue na educação infantil. Ela deve ir para o ensino fundamental de 9 anos. O doutor Ismanhoto, que é diretor de uma faculdade, que gostaria de ter seus alunos, receber seus alunos mais maduros. Pois então, na realidade, essa lei, ela vem em benefício da criança, que ela não é uma perda de ano, de maneira alguma, simplesmente é um ganho para a criança que ela vai poder entrar até mais madura nos seus estudos. Nós temos que analisar o seguinte, tem uma discussão importante que é a questão da velocidade. As escolas particulares, né, e na nossa escola, nós sempre analisamos nessa data, nessa fase da criança, todos os anos são feitas essas análises, que a criança tem uma velocidade. E toda escola séria deve se preocupar, e acho que aí é que é importante para os pais que estão nos assistindo. Ouça a sua escola. Você tem lá 1 ano, 2 anos, 3 anos naquela escola, ouça a escola, a pedagoga da sua escola e veja como é que está o desenvolvimento do seu filho. Porque essa discussão toda, ela tem aspectos econômicos, tem aspectos legais e, na verdade, ninguém tem razão. Por quê? O Conselho Estadual estabelece uma data de corte como se fosse possível dizer a partir de 2 de março a criança não tem condições só pela data. Não é verdade.
Como se fosse possível dizer, até dia 28 de fevereiro, quem faz aniversário tem condições de ser alfabetizado. Também não é verdade. Então, essa data de corte deveria ser um balizador, deveria ser uma regra geral. Mas nós temos que tratar o seu filho, nós educadores, como seres únicos. E é isso que o professor Orlando estava falando. Então, o que nós temos que ver é o seguinte, seja a sua escola grande, pequena ou média, você deve observar o seu filho. E o que você quer para ele nos próximos 20 anos, nos próximos 15 anos da sua vida escolar. Porque o que pode parecer hoje um ganho de um ano, ou a perda de um ano, pode ser a perda de uma vida escolar. Então, essa é o que nós chamamos na área da educação de responsabilidade pedagógica, que toda escola deve ter. E a discussão que nós temos aqui é uma discussão mais jurídica. Tem uma liminar que autoriza a você matricular o seu filho de 5 para 6 anos no primeiro ano no ensino fundamental. Mas analise isso com critério junto com a pedagoga da sua escola, porque esse ano a mais ou a menos pode ser definitivo na formação lá na universidade do seu filho. Eu acho que é esse o foco desse programa. O programa Educa Brasil, ele tem esse foco. Não é educação só formal, é educação no seu âmbito geral, a educação que vem de casa, a formação moral, a formação completa dos seus filhos. Então, vamos retomar aqui. A discussão aqui não é se a escola é grande ou se a escola é pequena. Você deve ouvir o seu pai. Eu acho que a liminar, por um lado, tem lá alguma coisa boa. Porque as escolas que tiverem essa condição, hoje legalmente têm condições de decidir pela maturidade da criança. Isso é importante, né? Então, eu gostaria de retomar a discussão, Dr. Ismaelto, em relação à questão jurídica. Como é que vai ficar? Nós temos uma medida provisória, né? Liminar é uma coisa que pode ser cassada. Como é que o senhor vê essa situação para os pais aí? Há uma insegurança jurídica ainda? Como é que está isso? Bom, nós trabalhamos com o que a gente chama com o ordenamento vigente, né? Até alguns dias atrás, o ordenamento vigente determinava que as crianças ingressassem só com 6 anos completos até 1º de março, no primeiro ano do ensino fundamental de 9. Neste momento, existe uma liminar que autoriza algumas escolas a matricular. E as escolas estão fazendo matrícula? Já havia uma demanda muito grande, uma demanda que na verdade a sociedade está toda... eu acho importante até esclarecer a população também que por intermédio do sindicato das escolas, houve uma provocação ao Conselho Estadual, no bom sentido, já na primeira semana de outubro, para que ele se manifestasse a respeito especificamente dessa situação. Eles não deliberaram, disseram que deliberariam na primeira semana de novembro, quando estiveram reunidos de novo. Estivemos lá até pessoalmente tentando sustentar essa tese. Disseram naquele dia na sessão que não iriam deliberar mais, que já tinham decidido tudo que tinha que ser decidido a respeito desse assunto, em especial uma conselheira, até de uma forma muito enfática, ela disse isso tudo a nós, e aí agora o Poder Judiciário se manifestou. Cabe recurso dessa decisão? Cabe recurso. Eu acho que a decisão foi muito bem fundamentada e é bom dizer que foi muito bem pensada. A juíza levou mais de 30 dias para tomar a decisão, ouviu o Ministério Público, que aliás deu um parecer contrário, embora o Ministério Público no primeiro momento estivesse favorável a essa tese, ele mudou o entendimento e mesmo assim a juíza fundamentou muito bem a decisão. Então, quer dizer, mas de qualquer forma é uma decisão... Está sujeito a recurso. O Conselho ainda não se pronunciou, nos jornais tem isso. Prestou as informações, que é a expressão técnica para quem contesta o mandado de segurança. Certo. Mas o ideal seria, na sua opinião, que o Conselho Estadual flexibilizasse para as escolas particulares, a exemplo de outros estados, para que pudesse usar essa responsabilidade pedagógica, na sua opinião? Não, sem dúvida. Eu acho que ninguém melhor do que a escola, e a família, principalmente, né? A escola da educação infantil, que veio trabalhando essa criança desde o maternal, o Jardim 1, o Jardim 2, possa, juntamente com os pais, decidir qual é o melhor caminho dela a seguir. Se ela deve permanecer na educação infantil, se ela deve ir para o ensino fundamental. Eu só reitero e enfatizo que a concepção do primeiro ano do ensino fundamental não se assemelha com a da primeira série, quando durava 8 anos. Então, não vejo assim um grande prejuízo em se fazer esta série
na idade cronológica de 5 para 6 anos, na educação infantil ou na escola de ensino fundamental. Porque a educação infantil também é escola formal, claro, regulamentada, autorizada. E, aliás, trabalha muito bem e com muita competência até hoje, como as escolas de educação de ensino fundamental. Médio, a questão agora é o momento em que a criança sai de uma para outra, que teoricamente mudou. Na visão da escola de educação infantil, isso não mudou. Ela deve sair no mesmo momento, ainda que tenha se acrescido um ano. Na visão das escolas de ensino fundamental, isso mudou na medida em que se acresceu um ano e no início, como falam todos os documentos legais e do próprio Ministério da Educação. Bom, vocês vejam, o nosso programa é rapidinho, né? Nós vamos ter que encerrar, mas eu acredito que nós estamos dando aí uma contribuição. Para você que está em casa, você tem um filho, se você tem um filho nessa idade, está percebendo toda essa discussão. Eu já abordei dessa maneira agora há pouco e acho que tem que ficar exatamente isso. Olhe para o seu filho e vá conversar com a pedagoga da sua escola. E respeite esse tempo. Respeite. Se ele está preparado, legalmente, você tem hoje as duas opções. Você pode... Até ontem nós tínhamos a obrigatoriedade de colocar um aluno de 3 de março no Jardim 3, porque assim estabelecia a deliberação do Conselho. A partir de agora, existem mais algumas opções, algumas escolas, mas de qualquer forma a lei obriga você a colocar o seu filho na escola a partir dos 6 anos. Pode ser uma escola de educação infantil, é uma escola formal, autorizada, regulamentada. O que é importante para nós aqui? Eu acho que pensar na educação das crianças. E não me parece que essas decisões do nosso poder público, elas estão nessa direção. Porque não dá para cortar simplesmente. Eu acho que nós temos que analisar a educação. A educação não termina no Jardim 3, como não termina na 8ª, como não termina no ensino médio. Ela é uma continuidade. O assunto não se esgota aqui. Quero agradecer o nosso entrevistado, Dr. Luiz César Manioto, pela participação, se dispor a vir aqui, né, fazer oportunidade. E o professor Orlando, diretor da escola, da pré-escola CECI, né? Eu quero falar para você que se você quiser participar, sugestões, dúvidas, críticas ao nosso programa, você pode mandar um e-mail tv@institutoeducabrasil.com.br. Até domingo que vem, não perca, aqui na Band, às 9 da manhã.